queridas irmãs e convidadas. Sejam bem-vindas a mais uma conferência de irmãs do Triângulo Mineiro. Lançando Raízes é a nossa mensagem de hoje. Ontem nos foi falado sobre germinar pela perseverança. Temos dificuldades, problemas, tribulações, mas o Senhor quer que nós perseveremos e lancemos nossas raízes. Quanto mais perseverarmos, mais vamos lançar nossas raízes no Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que está a todo tempo nos ajudando a vencer todas as coisas. Que o Senhor possa estar nos ensinando a lançar nossas raízes, para que possamos desfrutá-lo. Agora vou fazer uma oração com você, para que nós possamos desfrutar dessa mensagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvir a sua palavra. Senhor, abençoa cada irmã, cada mulher que está vendo esse vídeo, que o Senhor possa abrir o nosso coração, para que nós possamos desfrutar do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia falar ao nosso coração, que nós possamos lançar nossas raízes no Senhor, para que possamos descansar no Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Agora, vamos louvar juntas. Abra seu coração. Deus quer falar com você.
amadas irmãs e amigas, a semente germinou. Agora ela está lançando raízes. Ela vai se aprofundando, espalhando seus ramos em busca de se fortalecer. É necessário que ela busque uma fonte para sobreviver. A raiz depende de água, de oxigênio e de nutrientes. Nós também, quando ganhamos a vida de Deus, também necessitamos nos aprofundar. Precisamos nos fortalecer e também precisamos desses nutrientes. Precisamos também de água, de oxigênio. A água para nós, a palavra de Deus. A palavra para nós é vida. E o oxigênio é invocar o nome do Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, sentimos esse oxigênio entrando, essa vida de Deus entrando em nós. Também, um dos nutrientes são as nossas irmãs, amadas, companheiras de oração. Em qualquer situação, podemos ser fortalecidas, podemos nos fortalecer. Se não dependêssemos dessas propriedades, desses nutrientes, poderia acontecer alguns aspectos negativos. Alguns ramos que não são positivos poderiam entrar e tentar sufocar essas raízes, para que elas não ganhem força, para que elas não fiquem firmes. Alguns desses ramos são umas raízes negativas, raízes de medo, raízes de insatisfação, de tristeza, de falta de comunhão com Deus, de não conseguir pedir perdão, de não conseguir perdoar, e vários outros ramos negativos. Raízes negativas são chamadas raízes sufocadoras. Elas nos sufocam até
que a gente não possa mais nem pedir ajuda. Nós precisamos ficar livres dessas raízes sufocadoras logo, assim que percebemos elas. Quando comecei a escrever essa mensagem, eu escrevia e arrancava. Escrevia e arrancava a folha de novo. Eu não conseguia prosseguir. Cada vez que eu escrevia, eu parava. Fui arrancando as folhas. Acho que gastei um caderno inteiro. Mas eu não entendia o sentimento. Eu tinha o sentimento, mas não conseguia colocar. Foi quando Deus falou comigo. Eu orei, fui diante do Senhor, e o Senhor falou comigo. Como estão as suas raízes? Como está o seu coração? Existe no seu coração alguma dessas raízes sufocadoras? Amada, irmã e amiga, no seu coração existe alguma dessas raízes? Irmãs, foi então que eu fui diante do Senhor. Eu decidi deitar a minha cabeça no colo do Senhor. Senti o amor do Senhor. E eu fui confessando. Ali quietinha, fui falando com o Senhor. Confessando nominalmente cada uma dessas raízes sufocadoras que existiam no meu coração. Eu confessei para o Senhor coisas que eu nem sabia que existiam. Durante esse tempo que eu fui falando com o Senhor, cada vez que eu falava, Ele retirava tudo que eu falava, que eu confessava para Ele, que era negativo em mim, Ele foi retirando, uma a uma. Eu fui sentindo sair, uma a uma. Enquanto essas raízes negativas saíam, o Senhor colocava uma outra raiz boa, uma outra raiz saudável, uma outra raiz que ia fortalecer aquela outra raiz que estava ali tentando crescer. E assim eu fui me limpando. O Senhor foi me limpando e foi cuidando de mim. O Senhor é bom. Ele está sempre nos aguardando. Ele espera que vamos até Ele. Confessamos e falamos para que Ele sempre possa nos renovar. Em Colossenses 1:13, o Senhor, Ele fala: Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãs, isso é maravilhoso. Ele nos transportou. Primeiro Ele veio e nos libertou. Ele nos tirou daquelas trevas, Ele nos tirou daquele lugar onde a raiz não podia se desenvolver. A raiz não poderia se desenvolver, ele não podia dar nada que prestasse. E aí Ele vem e nos arranca dali, e Ele nos leva e nos coloca no reino do Filho do seu amor, que é um jardim. Amadas, o Senhor nos levou para um jardim onde Deus cuida com prazer. Isso é maravilhoso. Também, no qual temos a redenção, no 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tudo já foi lavado, o Senhor já cuidou de todas as coisas. E no 15, essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse Deus maravilhoso que faz e fez e continua fazendo e sempre fará tudo por nós, tudo por mim, tudo por você. Agora nós devemos confiar, devemos descansar, nós já dependemos, agora nós vamos confiar. Em 2 Coríntios 4,16. Em 2 Coríntios 4,16, por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Porque o Senhor continua confirmando que podemos ser renovadas dia a dia. São todos os dias. Foi ontem, é hoje e será amanhã. O Senhor está ali, disponível para mim e para você todos os dias. E no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória.
acima de toda comparação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amadas irmãs e amigas, quem não passou por tribulação? Acho que cada uma de nós deve ter alguma passagem para contar, alguma experiência para contar. Esse ano, no começo do ano, antes da pandemia, em fevereiro, volta do dia 21, nós começamos a passar por um processo, eu e minha família. Começamos a passar por um processo de uma tempestade que chegou num dia ensolarado. O dia estava lindo, estava um sol, estava tudo maravilhoso. E de repente, chegou uma chuva muito forte. Uma chuva que veio e arrancou uma raiz que estava ali bonita, saudável, uma raiz que estava ali muito alegre. Não tinha o porquê daquela raiz não estar mais ali, daquela raiz ser arrancada com aquela chuva. Nós não entendemos, mas nós não nos preocupamos, porque era vontade do Senhor. Por mais que aquilo cortasse, que aquilo estava dilacerando o nosso coração, nós entendemos que era vontade do Senhor. A forma com que chegou, nós tivemos que aceitar. Nós aprendemos a aceitar, porque não havia nuvem no céu anunciando aquela tempestade. Foi simples, foi de uma hora para outra, de uma forma que nós nem pudemos dizer adeus, nós nem nos despedimos. Foi muito rápido, nós sofremos. E essa chuva não cessou, essa chuva continuou. Esses ventos fortes, esses trovões, esses relâmpagos, muito barulho, continuaram. 2 dias depois que continuou essa chuva, de novo, mais uma raiz foi arrancada. Dessa vez uma raiz jovem, uma raiz com muita vida, com muito vigor, com muita vontade de viver. Ela tinha 23 anos e ela passou por alguns momentos, algumas tribulações, mas também era necessário. O Senhor já havia determinado aquele dia, aquela hora. Por mais que nós não quiséssemos entender, nós deveríamos aceitar. De novo essa chuva estava ali, lavando, removendo toda a terra. E nós aceitamos, porque era o trabalhar do Senhor, era necessário. O Senhor sabe de todas as coisas. Mesmo que nós não entendemos, o Senhor sabe de todas as coisas. Não acabou. A chuva não cessou. Ela continuou. Ela continuou muito forte. Muito forte, muito forte. Aquele barulho que você já não aguenta mais ouvir. Você quer tapar os ouvidos, você quer tapar os olhos, quer se esconder debaixo da cama, debaixo da mesa, porque você não aguenta mais. O barulho está doendo o seu coração. Já veio muita coisa, já veio muita chuva. Chega, mas não é a hora de acabar. O Senhor não disse ainda que era a hora. Mais uma vez, mais uma raiz, mais uma jovem raiz, uma raiz forte, alegre, cheia de vida, cheia de vigor. Essa raiz passou por um processo durante um ano, um processo lento, um processo doloroso, um processo difícil. Mas durante esse um ano, o Senhor também trabalhou no nosso interior, no interior de cada um membro da minha família e também dessa raiz jovem, mais uma raiz de 24 anos, muito jovem, muito precioso, muito amado, mas foi também o trabalhar do Senhor e também foi a vontade do Senhor. O Senhor continua e sempre, Ele sabe, Ele tem a hora. Não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós tentar entender os planos do Senhor. Cabe aceitar e buscar no Senhor essa força. Nesse período também, nós podemos ver que no nosso meio existem raízes de árvores grandes e fortes. Sabe aquelas árvores que tem num jardim de uma praça muito antiga? Aquela árvore centenária, onde as raízes saem para fora, aquelas raízes que chegam a romper ali
a calçada e sai para fora muitas raízes, de tão forte, de tão antiga que essas árvores são. Essas árvores existem no meio de nós, elas estavam ali no meio da minha família, elas sofreram, mas não morreram. Elas continuaram ali firmes, firmes, firmes na rocha, firmes com o Senhor. Também existem árvores novas, muito novas, com raízes mais novas, mas também firmes, com base, fortes. Com tudo isso, o que nós podemos ver é que quando o Senhor é a rocha, quando o Senhor é a base, podem vir chuvas, tempestades, trovões, relâmpagos, tudo isso que vem nos abalar. Mas nós sabemos que nós devemos prosseguir com o Senhor. Nada é em vão. Nada. O Senhor sempre está trabalhando no nosso interior. O Senhor sempre está trabalhando comigo e com você. Isso tudo é um processo que nós devemos passar. E eu quero passar com o Senhor. Eu agradeço e louvo ao Senhor por ter permitido que eu passasse, que a minha família também passasse por todo esse processo, mas estando firmes com o Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha. Se nós não tivéssemos esse Salvador, essa rocha forte, nós não conseguiríamos passar por tudo isso. Eu agradeço ao Senhor pela vida dele em nós. Oh, Senhor Jesus. Amadas, espero que vocês tenham gostado das nossas raízes que foram lançadas nesse vídeo de hoje. Aguardamos vocês no vídeo de amanhã, onde essas raízes vão florescer e frutificar. Não percam o vídeo de amanhã. Até amanhã e fiquem com Deus.